Olá, boa noite, 19 horas e 13 minutos. Está começando o SBT News com os assuntos que foram destaque nesta sexta-feira em todo o estado. Veja só. Santa Catarina chega aos 7 meses de pandemia com um novo alerta. O número de casos aumentou em várias regiões. Postos de saúde em todo o estado terão horário ampliado para o dia D de vacinação neste sábado. E a próxima temporada de verão será a última sem cobrança de pedágio no trecho sul da BR-101. O SBT News está no ar. Amanhã completamos 7 meses desde o início da pandemia. Naquele 17 de março, Santa Catarina precisou fazer uma parada e descobriu a necessidade de adaptação. Teve início uma série de restrições para evitar o contágio de uma doença até então desconhecida. De lá para cá foram milhares de vidas perdidas. E ainda à espera de uma vacina. Um novo aumento no número de casos agora reacende o alerta. Pai de 7 filhos, avô de 9 netos, esposo da Noeli. 61 anos e uma vida em que tudo era motivo para festa. É assim que a Noeli descreve o Pedro. Ele sempre foi um pai 100%, 200%, um avô maravilhoso, sempre alegre. Tudo para ele estava bom e a vontade do outro sempre estava à frente da dele. A família toda estava de quarentena, buscando sair de casa só quando necessário. E mesmo assim, não foi suficiente. No início de julho, Pedro e alguns familiares sentiram alguns sintomas e vieram até o CAT para fazer o teste. Das 8 pessoas, 7 testaram positivo para a Covid-19. O que eles não imaginavam é que os sintomas dele iriam evoluir tão rápido. 17 dias depois da internação, ele faleceu. No sábado de manhã, no dia 18 de julho, nós fomos para o hospital e mesmo ele dizendo para o médico que estava bem, o médico mesmo dizendo, não, eu sei que tu não está bem pela tomografia que fizeram já na hora. E depois ele dali foi evoluindo, sempre piorando, oxigênio com máscara, depois balão de oxigênio, até que chegou a intubação. Foram milhares de histórias como essa. E nesses 7 meses também notícias melhores, como a redução no número de casos. O que nos fez até esquecer por alguns momentos dos riscos. Mas aí, as últimas semanas reacenderam o alerta. A gente estava tendo aí, na semana passada, retrasada, em torno de 500 casos novos por dia, 500 a 800. E essa semana começou a chamar a nossa atenção, porque nós estamos aí apresentando um número aproximado de 1.500 casos novos a cada dia que nós vamos passando nossas informações epidemiológicas. Para essa infectologista, não importa a quantidade de casos, voltar ao normal é impensável. O normal hoje é o uso de máscara, o normal hoje é o distanciamento social, evitar aglomeração, isso que é normal agora. Eu sei que é difícil mudar culturalmente a sociedade, mas isso eu não falo só do Brasil, eu falo do mundo e nós precisamos, nós individualmente, passar para as pessoas ao redor essa nova cultura que nós vamos ter que assumir. E lembrar de histórias como a do Pedro e a dor de quem fica. Nos ajuda a permanecer em alerta. Mesmo ele tendo se cuidado, foi difícil e quando as pessoas não se cuidam, o risco é muito maior. E a falta que faz o patriarca de uma família é muito grande. A dor que fica, ela é imensurável. Acho que se nós nos preocuparmos em proteger o outro, nós já estamos nos protegendo. E os reflexos destes 7 meses de pandemia aqui no estado são mostrados também na prática, com 232.933 casos confirmados da doença até essa sexta-feira. Já são 2.962 mortes, 12 a mais do que ontem. Mas, por outro lado, a taxa de mortalidade caiu e está em 1,27%. Já a taxa de ocupação de UTIs está em 58,3%. Essa taxa de ocupação das UTIs é que tem oscilado um pouco ao longo aí das últimas semanas.
E nesses 7 meses em que a gente está vivendo de um jeito diferente, a tecnologia tem se mostrado fundamental para essa adaptação a uma rotina de distanciamento e isolamento social. Uma revolução digital que mudou para sempre a vida das pessoas e também das empresas. A pandemia fez todo mundo mudar a forma de fazer as coisas. Mudou o jeito de trabalhar, mudou o jeito de fazer exercício, mudou as relações com as pessoas, mudou tudo, na verdade. A gente teve que se adaptar de uma forma diferente, né? E começa pela forma de fazer contato com aquelas pessoas que gostamos. O contato social ficou impossibilitado para muita gente. Por isso, utilizar um celular, uma chamada de vídeo, foi essencial durante esse período. Inclusive, as chamadas cresceram expressivamente nos últimos meses. Porque eu sou de Belém, então minha família toda para lá, nessa pandemia lá foi bem complicado, né? Não deu para ir para lá? Não deu. E Então, aí teve que usar o celular? Aí tive que usar o celular. Uma consulta médica por videochamada? Claro que sim. Em muitos casos, então, podemos resolver o problema do paciente, atendê-lo diretamente de sua casa, sem precisar que o mesmo venha até o consultório. Mas é importante salientar que, às vezes, nos casos em que o atendimento físico é primordial, é fundamental, esse atendimento tem que ser presencial. Essa transformação digital também fez surgir um novo segmento, as famosas lives, sejam para entretenimento ou para negócios. Porque a gente está com todo mundo em 22 cidades vendendo ao mesmo tempo. Tudo isso serviu para dar um importante passo no uso das tecnologias que estão disponíveis há muito tempo. Então a gente teve um combinado de crise, obviamente necessidade por acesso dessas tecnologias e um avanço estupendo de hardware e software, ou seja, dessas tecnologias por detrás daquilo que a gente está fazendo aqui, similar ao nosso meeting, para propiciar acesso. Então é um combinado de demanda, cliente, tecnologia que eu digo hardware e software, e, obviamente, de um número expressivo de empresas, felizmente ou infelizmente americanas, que têm propiciado dessas tecnologias e acesso para obter dados. E, obviamente, receita para quem tem utilizado ao longo desses últimos meses. Bom, e a gente sabe que por causa da gravidade da doença e das dimensões que ela tomou, todo mundo tem falado bastante no coronavírus. Mas o fato é que outras doenças respiratórias ou virais seguem existindo e enquanto a gente espera pela vacina da Covid-19, temos que nos proteger das que já estão por aí. E é por isso que eu vou conversar agora ao vivo com a Jéssica Valentini, porque neste sábado tem dia D de multivacinação e a gente quer saber como é que vai funcionar esse mutirão aí no estado de Santa Catarina. Jéssica, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT News. Isso mesmo, nesse sábado tem esse dia D que vai ser tanto para a campanha de multivacinação, ou seja, para qualquer tipo de vacina, como também para a campanha contra a poliomielite. Para a campanha de multivacinação é para todas as doenças, para atualizar aquelas que faltam de crianças de 0 até adolescentes de 15 anos de idade. E também a gente tem a campanha da poliomielite, que é para crianças até 4 anos de idade. Essa campanha começou no dia 5 de outubro, vai até o fim do mês, mas nesse sábado tem horário especial para pais que trabalham durante a semana e que talvez vão precisar desse dia para levar os filhos, né, e atualizar essa campanha, né? A gente tem 34 mil crianças que já se vacinaram até agora nessas duas campanhas, mas a meta é vacinar 340 mil crianças, ou seja, falta muita gente ainda. Cada cidade vai ter a sua própria dinâmica, então é importante verificar, né, com o seu posto de saúde, ver de que horário a que horário, mas em geral a gente vai ver que vai funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É o que vai ser aqui em Florianópolis, que vai ter, além dos postos de saúde, também locais de drive-thru, que os pais vão poder levar as crianças. E é importante ressaltar também que não é necessário agendamento, é só procurar um posto de saúde, Bruna. Tá certo, Jéssica. Você comentou também do funcionamento do dia D na capital, mas como vão ficar as outras regiões do estado? Vai funcionar tudo da mesma forma ou não? Certo. Aqui na capital, como eu comentei, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E nas outras cidades é importante verificar com cada centro de saúde e a gente preparou um telão com algumas das principais cidades do estado. A gente vai ver agora, né? A gente tem Joinville, onde 44 unidades de saúde vão ficar abertas das 8 horas da manhã também até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, e vai ter uma distribuição de senha até as 4 horas da tarde.
No Vale, em Blumenau, além dos centros de saúde, o ambulatório do Parque Vila Germânica vai estar aberto e atender por ordem de chegada também das 8 até as 5 horas da tarde. Na Serra, em Lages, são 19 unidades de saúde abertas, mais a central de vacina da Praça Leoberto Leal, no centro, que também vai ser das 8 às 17 horas. No Oeste, são 26 postos em Chapecó que ficam abertos também neste horário, atendendo ao meio-dia. A mesma situação é também de Itajaí. E para a gente saber um pouco mais sobre essa campanha, a gente conversou com a gerente de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que explica mais a importância da campanha. Procure o posto de saúde, verifique se a sua caderneta está em dia, entre em contato pelo WhatsApp com a sua equipe e se tiver alguma vacina para colocar em dia, seja adulto ou seja criança, já combine com a sua unidade de saúde. É seguro, todas as medidas de biossegurança estão sendo tomadas e é muito importante. Vacina pode salvar vidas. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório e também é importante, na verdade necessário, levar a caderneta de vacinação e também um documento com foto. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Jéssica. Uma informação, um alerta importante. A gente tem essas vacinas à disposição, então imunizar é parte aí da nossa obrigação também, né? E olha, o governador Carlos Moisés esteve hoje em uma vistoria das obras de recuperação das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, que ligam a ilha ao continente em Florianópolis. As obras estão sendo executadas com base em 2 contratos. O primeiro deles, um contrato de recuperação das pontes, é mais antigo, do ano de 2014. Já o segundo foi emitido em caráter emergencial para a reconstrução de 6 vigas de concreto que comprometiam as estruturas, podendo até impossibilitar o uso das pontes. Segundo o governador, 75% das obras já estão concluídas e as estruturas não correm mais risco de um colapso. Vamos ouvir o que ele disse. Os 3 blocos da ponte Colombo Salles já estão conclusos, 2 da Pedro Ivo também, mas os 3 que a Pedro Ivo também tinha como pontos de risco, todos eles já receberam intervenção estrutural. Então nós não temos mais hoje risco, né, de colapso dessa estrutura, resgatando um pouco da nossa história, porque a gente precisava intervir tanto nas passarelas, quanto no aspecto de aparência, de cuidado dessas pontes, como também na questão da segurança para o trânsito, para o tráfego nesses locais, que são os nossos únicos acessos viários à ilha de Santa Catarina. Mudando de assunto, um pacote de maconha foi encontrado dentro de um urso de pelúcia do programa ProERD da Polícia Militar. O programa combate justamente o uso de drogas em Cunhaporã, no oeste do estado. O animal de pelúcia com as drogas foi encontrado pela Polícia Civil em uma operação deflagrada em combate ao tráfico e associação para o tráfico de drogas. 4 pessoas foram presas em flagrante e 5 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela polícia. Um homem foi preso hoje com 236 quilos de maconha na BR-282 em Chapecó, no oeste do estado. A droga estava em um veículo com placas de São Domingos. O motorista, natural do Paraná, não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. Depois de 7 quilômetros de perseguição, ele foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. 12 pessoas foram presas hoje em uma operação policial deflagrada na Grande Florianópolis. As investigações indicam que uma suposta organização criminosa formada por servidores públicos e funcionários de uma empresa terceirizada utilizavam fraudes para realizar instalações elétricas em imóveis irregulares. Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, furto de energia elétrica, entre outros. Um homem morreu em um acidente grave registrado na tarde de hoje na BR-101 em Itajaí, no litoral norte do estado. Um caminhão bateu na traseira de uma carreta. A cabine do caminhão acabou sendo esmagada pela carreta. O motorista do veículo, de 55 anos, não resistiu e morreu no local. Já o motorista da carreta não se feriu. Depois do intervalo, você vai ver a previsão do tempo para o fim de semana e a cobrança de pedágio no trecho sul da BR-101 já tem data para começar. Eu volto já. Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação celebrado hoje, a Ipagre vai promover nos próximos dias uma série de palestras sobre o tema. O destaque fica por conta dos resultados de vários projetos sociais desenvolvidos em todo o estado. O repórter Marco Búrigo traz
O evento Saber e Sabor e Saúde, Semana da Alimentação EPAGRE, vai acontecer de 19 a 22 de outubro, online e totalmente gratuito, e com a emissão de certificados. As palestras vão acontecer sempre no período da tarde, das 2 horas até as 4 horas. Segundo o EPAGRE, cada dia de evento dá direito a um certificado de 2 horas. E a cada transmissão será disponibilizado um formulário para ser preenchido por aqueles que tiverem interesse em receber esse certificado. Um evento que reúne agrônomos de todo o estado de Santa Catarina. Na segunda-feira, o tema da palestra será Alimentos e Cultura. Já na terça-feira, a biodiversidade e a segurança alimentar. Na quarta, a alimentação escolar estará em pauta. E na quinta-feira, a palestra será sobre a importância de produtos de alimentos de autoabastecimento para o campo e também a cidade. Esse evento, organizado pela EPAGRE, vai reunir extensionistas de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Marco Búrigo para o SBT News. O Dia Mundial da Alimentação foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em 1981 para combater os problemas relacionados à alimentação e à nutrição e garantir a segurança alimentar para todas as populações. Atualmente, estima-se que 1 em cada 10 pessoas no mundo adoecem depois de consumir alimentos contaminados e que 420 mil pessoas morrem a cada ano. As crianças menores de 5 anos são as mais afetadas, com 125 mil mortes por ano. Esse dia também é um alerta contra o desperdício de alimentos. E a semana acabando, sexta-feira de bastante calor e tempo bom no estado. Claro que a gente te conta como fica o clima para Santa Catarina nos próximos dias. Olha só. O fim de semana começa com sol entre nuvens em todo o estado. Chances de chuva apenas na região do litoral norte, no início do dia. Além disso, sábado deve ser de temperaturas altas, principalmente durante a tarde. Na capital, previsão de tempo bom, com termômetros na casa dos 25 graus. Em Joinville e Blumenau, máximas de 28. Já na Serra, o frio até aparece, com mínimas próximas aos 4 graus ao amanhecer em Lages. Mas, com o passar do dia, as temperaturas podem marcar até 25 graus. No domingo, o céu deve ser de poucas nuvens e muito sol em Santa Catarina. As temperaturas, inclusive, sobem um pouco mais e chegam aos 32 graus em Chapecó. No sul do estado, em Criciúma, máxima de 28. Mesma condição para Joinville e Blumenau. Já em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Atenção motoristas que trafegam no trecho sul da BR-101. Já há uma data para a cobrança de pedágio nas 4 praças que estão sendo construídas na região. A CCR Via Costeira, que assumiu a concessão do trecho em agosto desse ano, afirma que a cobrança do pedágio deve começar no mês de março, após a temporada de verão. A empresa administra os 220 quilômetros de rodovia federal entre Palhoça e Passo de Torres e vai fazer a gestão do trecho pelos próximos 30 anos. A liberação para o início da cobrança depende ainda da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O preço da tarifa inicial deve ficar em torno de R$ 2,00. Os pedágios estarão localizados em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. O coronavírus mudou também a realidade dos profissionais de saúde. Além de enfrentarem uma doença ainda pouco conhecida, tanto os médicos quanto outros trabalhadores da área da saúde lidam diariamente com hospitais lotados e a falta de equipamentos. Na reportagem da Grace Cizemel, você vai ver que muitos desses soldados da linha de frente não resistiram à Covid-19. Vários desafios foram surgindo durante a pandemia. Além da exposição a um vírus totalmente desconhecido, do surgimento de uma doença nova, os desafios estruturais também pesaram no dia a dia dos profissionais. Isso foi um gargalo no setor público, mas no setor privado também. A gente passou aí por momentos, ali especialmente no mês de julho, né, que a gente teve que unir aí, a gente fez uma grande reunião na ACM, juntando hospitais públicos, hospitais privados, porque havia o risco aí de falta de leitos e a gente precisava integrar essas ofertas aí para que nenhum paciente, independentemente dele ser do SUS ou ele ser da iniciativa privada, que pudesse haver um convênio aí para que houvesse uma disponibilização aí para esses pacientes. Em Santa Catarina, conforme dados da Associação Catarinense de Medicina, dos 22 mil médicos em atividade, 912 foram afastados com suspeita ou confirmação de infecção
por coronavírus durante 7 meses de pandemia. 8 deles perderam a vida. O doutor Moacir José Cuco foi um dos profissionais da linha de frente que morreu vítima da Covid-19 no dia 17 de agosto. Dona Eliana guarda com carinho as lembranças do esposo. Se dedicou à medicina acima de tudo. Tanto que a gente dizia, não há necessidade de você continuar trabalhando nessa pandemia. Mas ele disse, não, eu preciso trabalhar porque é a minha vida. Mesmo com algumas questões ainda para evoluir, a pandemia deve deixar um legado de aprendizado. Ela vai mudar o jeito de fazer medicina em Santa Catarina. Essa intensidade da troca de conhecimento desenvolveu muito os médicos, aproximou muitos médicos. A quantidade de reuniões de discussão científica que nós fizemos nesse período foi enorme. Isso vai se replicar para outras doenças, porque as outras doenças estão aí, né? No dia 18 de outubro, no domingo, é o dia do médico. E aí fica a nossa homenagem, o nosso agradecimento a todos os médicos, estendendo a todos os profissionais de saúde que estão diariamente empenhados em combater a Covid-19. Obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até lá.